do armazenamento, que pode ter várias dinâmicas e várias dimensões. Eu gosto muito de usar estas duas palavras. Portanto, pode ser a nível, por exemplo, de ter uma casa grande, um armazém grande e nós vamos pondo lá as coisas e até dá para a família, dá para o neto, dá para a mãe, para o pai, para a avó, para a bisavó e para o trisavô. Vai-se juntando tudo. E depois às vezes até pensam, um dia vamos abrir um museu. Pronto, vai desde desse nível até questões mais de microespaço. Portanto, eu recebo uma revista e vou metendo na gaveta ou vou metendo da prateleira, aquilo vai crescendo, eu vou comprando livros e os livros vão ficando lá, muitos se calhar não li, mas estão lá, e só depois para ler um dia. Revistas, apontamentos e as agendas, a agenda de 1995, a contabilidade, dossiês de contabilidade de há muito tempo, e os brinquedos e os livrinhos quando eu tinha 10 anos, e os livros do meu pai, por exemplo. Existem situações que são normais e existem situações que já começam a ser um extremo. Eu basicamente passei esse processo todo, desde os pequenos micro acumulações, a nível de uma prateleira, de uma gaveta, de um escritório, de uma sala, no meu caso foi um sótão, mas também outras pessoas pode ser uma cave, ou uma sala. E às vezes nós queremos ir guardando, não sabemos porquê. Então, no meu caso, eu como já fiz muita coisa e muita coisa que me orgulho, eu sempre gostei de ir guardando. Não sei se são troféus, se é para recordar mais tarde, algo assim. E depois também há aquela situação de, por exemplo, material de escritório, um lápis, uma caneta. E depois há aqueles materiais de escritório que não se usa tanto, uma caneta especial ou uma fita ou um durex diferente, mais largo, ou não sei o quê, mais grosso, ou transparente, ou de outra cor, e utensílios que podem ser usados no armazém, etc. Agrafadores, etc. Portanto, nós às vezes estamos a guardar, depois já nem sabemos se já começamos a ter um problema de armazenamento assim mais mediano, depois já nem sabemos que temos, depois acabamos por comprar mais, depois um dia que nós arrumamos aquilo, depois vemos que temos, em vez de termos só 2 ou 3, já temos uns 10 e não precisávamos de comprar. É claro que também as arrumações dão muito trabalho, então será que vale a pena nós termos tudo guardado, sem organização, sabendo que essa organização pode levar muito tempo? Será que vale a pena dedicar esse tempo a organizar? No meu caso, eu passei esse problema, ainda tenho alguma coisa, mas estive a resolver isso. Eu toda a minha vida, pronto, e se calhar influenciado pela minha família, que também era assim, então eu fui guardando, vou falar só de mim, portanto fui guardando as coisas, dossiês, coisas, e depois também sabia que há coisas que eu, depois quando saí da casa dos meus pais, eu não levei para a minha casa, mas sei que estavam nos meus pais, portanto estava descansado, chegou a esse ponto, está descansado. Levei apenas aquilo que eu iria eventualmente precisar e algumas recordações, e depois foi avançando, fui fazendo os cursos, fui mantendo os livros todos e os apontamentos todos e tudo que era contabilidades das empresas, os computadores antigos e os discos magnético-ópticos e os discos rígidos e placas gráficas e computadores antigos, daqueles de PC, depois aqueles mais antigos tipo Atari ST, Commodore Amiga, e aquela máquina de escrever antiga, choc. Fui gravando tudo, a primeira impressora que eu tive,
Houve uma altura que eu cheguei a pensar em fazer um museu no Algarve. E depois também há a situação, depois houve casas, portanto, depois houve vendas de casas e depois a maior parte das coisas não se deitou fora, algumas coisas deitaram-se fora, mas a maior parte assim de coisas pessoais, coisas com o mínimo de interesse histórico, de recordações, foi ficando. E depois calha que eu tenho ali um armazém ainda grandinho e meti tudo lá dentro, era a minha casa, era a casa da minha mãe de Lisboa, mais a casa da minha avó, que é a mesma casa onde eu estou, mas as coisas que estavam lá, as coisas da casa da minha avó, que ela depois foi viver para outra cidade no Algarve. Eu também não quero aqui contar detalhes, porque também não interessa, mas o que é verdade é que houve um dia que eu decidi, eu vou resolver a questão de espaço. Já estou a ter muita coisa, não consigo encontrar as minhas coisas. Também cheguei, depois quando eu comecei a fazer a deitar, eu vou dizer a verdade, deitar os resíduos todos para o lixo, de alguma forma, eu cheguei à conclusão que aquilo que eu tinha até dava para fazer um museu da família. Mas o que não falta aí é museus e pessoas que têm aquilo até como fossem novas, e o que eu tinha já estava cheio de pó e nem sei se funcionavam. Só se fosse para dizer, olha, foi ali que o Fernando Teodósio ou que o meu pai começou a fazer não sei o quê. Mas se calhar isso não vai interessar a ninguém. A não ser que eu um dia seja considerado a ser uma pessoa muito importante e que isso tenha algum valor, mas o mais provável é que isso não vai acontecer. E mesmo que aconteça, também não é um objeto que vai fazer grande diferença. Portanto, o que é que eu fiz? Comecei a nível de objetos e livros, etc. Aquilo que não interessa para o dia-a-dia, tudo para o lixo. Não quer dizer que esteja tudo feito. É uma coisa que eu comecei a fazer e foi rápido. Eu fiquei a vida toda a pensar que ia ter que ficar meses e talvez um ano a classificar e a decidir, e primeiro tinha que separar e decidir as coisas, sejam minhas ou... É que da minha família grande parte dos donos das coisas já faleceram, resta apenas o meu pai. Portanto, o meu pai é praticamente os livros e os apontamentos e algumas recordações. Então o que é que eu fiz? A nível de, por exemplo, de livros, escolhi aqueles livros que podem ter interesse. Tenho ali muitos livros que foram muito importantes para mim, mas eu nunca na vida os vou usar. Então vão-se embora. Existem apontamentos que eu nunca mais vou olhar para aquilo, também não interessa. Apontamentos escritos à mão, ou máquina de trabalhos que eu fiz para a escola, ou que o meu pai fez. Móveis antigos, louça antiga, até, por exemplo, tinha lá um dossiê, uns dossiês de contabilidade antigos. Pronto, eu guardei talvez mais anos do que aquilo que é obrigatório, mas já deitei fora coisas ainda mais antigas. Coisas com 30 anos já estão embora. Com 10 anos, depois eu não sei se é obrigatório com 5, tinha que investigar isso. E fui deixando de estar o que não tinha a certeza. Pronto, uma caixa que é para as questões de equipamento de escritório ou que possa ser usado para a empresa. Pronto, essa caixa ainda não está bem organizada, mas vou organizar. Mas também é só uma caixa. Portanto, nós também podemos fazer faseado, não precisamos estar a organizar tudo de uma vez. No nível dos resíduos, resíduos, ou se quisermos dizer lixo, não é? Porque aquilo no fundo é tudo lixo, praticamente. Mas é assim, pode não ser lixo porque pode ser útil para muita gente. Para mim foi muito difícil, embora ainda não tenha desfeito tudo, mas as coisas principais que já saíram do armazém foram desfeitas, eram minhas, desfiz-me daquilo. Senti que nunca mais ia ver aqueles objetos. Eu, quando eu os separei, já fui com o espírito, é a última vez que eu estou a vê-los.
ficam na recordação. Podemos tirar fotografias para recordar, porque no fundo, mas eu pensei assim, aqueles objetos, eu se quiser ver, eu faço uma pesquisa no Google por imagens e aparecem-me lá os objetos, iguaizinhos aos meus. E com muito melhor aspecto, e até vejo vídeos no YouTube de pessoas a usar aqueles objetos iguais, se eu me lembrar o modelo, etc, mas pelo menos parecidos. Portanto, até foi fácil livrar das coisas, ainda não livrei tudo. E depois, a nível de escritório, também tinha lá uma prateleira onde eu punha as revistas. É assim, eu ponho lá as coisas. Agora, eu tinha lá a prateleira cheia de revistas já de 5 anos. Eu agora, a primeira revista que apareceu, eu coloquei lá. Eu vou ver a revista só rápido, para ver se interessa, leio rápido. E depois, pronto, basicamente aconteceu o mesmo que aconteceu com as outras. Mas agora não, agora eu tenho lá umas cestas, portanto tem a de cima, tem 3 cestas. Um objeto com 3 cestas. A de cima é dos documentos que acabei de receber. Os do meio são os pendentes. Que são coisas. Os pendentes não é coisas que eu vou ver para ler mais tarde. Os pendentes é coisas que eu tenho que fazer mais tarde, mas coisas para fazer, trabalho. Ou coisas pessoais para tratar, como por exemplo pagar contas, se eu não tiver automático, pagar salários, ou coisas que estão em papel. Umas coisas em papel, coisas assim que sejam para fazer, e que às vezes está dependente de outra coisa para poder fazer. Às vezes não sou só eu, ou às vezes eu planejo fazer no dia tal e ficar ali até dia tal até eu fazer. E depois já as coisas para sair, às vezes é cartas, também pode ser coisas para o lixo. Então, se a cesta estiver cheia, é logo para arrumar a cesta. Agora não há cá gavetas e prateleiras. Agora não quer dizer que seja minimalista, mas mantenho as coisas que eu possa precisar. A nível dos livros, os do meu pai, havia livros já dos anos 60 e 70. Se tivessem muito mais condições e não tivessem bom assunto, lixo. Não há cá questões sentimentais. Agora, se fosse um bom livro e tivessem condições suficientes, que livros dos anos 70 que ganharam algum pó e as capas também não eram já bonitas por natureza, nem as próprias folhas. Há lá livros que o meu pai nunca leu, que ainda precisava de com um x-ato romper. Havia livros assim que eles imprimiam e não cortavam o livro. Portanto, ali eu tenho a certeza que o meu pai não leu aquele livro. Mas há livros que são bons, são antigos e ficaram lá, mesmo com mau aspecto. Se for um livro bom, mas com páginas arrancadas, ou até já havia questões de ratos roer, e que houve lá um que correu a capa e era um livro novo, dá para cortar a contracapa e o livro está novo, ainda dá-se uma limpeza. Agora, se foi o livro por inteiro, as páginas todas, etc., aí já não dá, como é óbvio. E depois há a questão da umidade, também alguns ganharam umidade. E depois há aqueles livros que são novos, ou relativamente novos, assim, depois dos anos 80, que não interessam a ninguém, como já disse há uns minutos atrás, não interessa a ninguém, então vai embora. Podia oferecer a uma biblioteca, etc., mas também tinha que ter esse cuidado de estar a contestar. A nível de roupa é fácil, basta levei a roupa lá para um contentor, que em Portugal existe, mas livros não é fácil também descuidar. Também podia vender alfarrobistas, aquelas livrarias de livros em segunda mão, mas no Algarve também não há assim tantas. Em Lisboa ainda há. Pronto, temos que ser práticos. A nível de prateleiras no meu escritório, pronto, ainda não coloquei lá os livros, mas nas prateleiras, mas acho que vou ficar ainda com muito espaço livre e ainda há coisas que ainda podem ser separadas. Há coisas que eu se calhar com algum sentimento ainda fiquei, mas fiquei com pouca coisa. Pensei que ia encher o escritório ainda com coisas, mas o escritório ficou vazio, porque eu só fiquei escritório e pela casa. Por exemplo, há coisas que ficaram lá nos objetos
do jardim, de coisas assim mais de cuidar do jardim da casa, objetos que não são para escritório, mas pronto, livros e papéis, etc. é para o escritório. E eu estou a falar desses. Eu não fiquei assim com tanta coisa. As minhas gavetas estão vazias, as minhas gavetas estão completamente vazias, ou só estou com coisas que interessam. Posso ainda reposicionar as coisas para arrumar o escritório, isso já é outra história. Pronto, agora a questão dos minimalistas. Os minimalistas ainda ficam com menos, ou seja, só têm aqueles livros que vão ler nos próximos 2 meses, senão não interessa. Se o livro já leu, o desfaço dele. Pode tipo aquelas coisas como eu não tenho cadeiras em casa, nem mesas, nem nada. É só o que interessa mesmo. Normalmente a maior parte das mulheres gostam de ter o mínimo de coisas. E há homens que gostam de ser mais minimalistas. Embora também haja ao contrário. Mas assim, por pessoas que eu conheço, ou até pessoas que eu vejo no YouTube a falar, estou-me a lembrar de um homem em concreto que diz que não se casa e que não pode namorar, mas que não se casa com ninguém porque quer a casa assim, não quer lá colocar mais um jarro ou não sei o quê. Aqueles objetos antigos que era da avó, de jarros e copos antigos, aquilo tem algum valor, mas já não se usam, portanto eu preferi muitas vezes aqueles objetos que se compra corriqueiros, que se compra aí, que são mais utilizáveis e que são mais adaptáveis ao dia a dia. Por exemplo, os pratos da minha avó eram pequenos, eu gosto de pratos um bocadinho maiores. Os copos em formatos que nem dá para beber água, nem dá para não sei o que é que se bebe ali. Portanto, eu tenho alguns mínimos dentro daquele formato, mas não preciso ter muitos. E depois também tenho dificuldade em doar aquilo a alguém, porque ninguém quer. Eu a pensar que era uma coisa. Há pessoas que gostam dessas coisas. Pronto, então aquilo está lá bem embrulhadinho. Aquilo depois também será desfeito de alguma forma. As arrumações e os minimalismos nas arrumações, eu acho que nós devemos sentir-nos bem, também não devemos dedicar tempo, a nossa vida é curta, não devemos passar a vida toda a organizar coisas. Devemos viver bem, não dedicar muito tempo a arrumações. Isto, estamos a falar de objetos físicos. Devemos não nos sentir perdidos. Também não devemos ter uma logística ao ponto, digo eu, como se fosse um armazém com gestão de estoques